Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco e o assunto de hoje é um assunto sugerido por vários dos nossos telespectadores. O assunto de hoje é sobre nutrição e todos os aspectos nutricionais que contribuem para a saúde do indivíduo. Quem conversa conosco hoje é a nutricionista Ana Paula. Já eu volto para conduzirmos uma entrevista sobre vários assuntos relacionados à nutrição. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Eu estou aqui com a nutricionista Ana Paula. Ana Paula, obrigado pela tua presença. Vamos falar sobre vários assuntos relacionados à nutrição. Que bom que você está aqui. Verdade. Prazer foi todo meu. Ana, vou começar do começo. Sim. O que é a nutrição? Então, a nutrição é o processo de fornecimento dos nutrientes que são essenciais à vida, né? Então, a nutrição, ela também verifica quais nutrientes, que nutrientes que eu estou falando? É macronutrientes, carboidrato, lipídio e proteína, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? A nutrição, ela também verifica as necessidades nutricionais do indivíduo e verifica toda a questão fisiológica de absorção, digestão e excreção desses nutrientes, tá? E ela também relaciona os alimentos com a questão de saúde e doença, então os malefícios e os benefícios desses nutrientes. Tá. E se tratando de alimentação, vamos direcionar essa primeira parte da nossa conversa. Quais são os benefícios de uma alimentação saudável? A prevenção, né, basicamente, o principal objetivo é a manutenção né, da saúde com uma qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar tanto na qualidade da alimentação, quanto na quantidade também, para que a gente possa ter manutenção da saúde com qualidade de vida. Esse é o maior benefício. A questão estética, na verdade, é só uma consequência, né? O principal foco mesmo da alimentação saudável é a qualidade de vida. Sei que vai ficar uma pergunta meio redundante, mas se por um lado esses são os benefícios, quais são os malefícios de uma alimentação não saudável? Exatamente. Então, assim, o consumo excessivo de gordura, o consumo excessivo de açúcar, né? Pouco consumo de água, o sedentarismo, a falta de atividade física, tudo isso contribui para um estilo de vida não saudável. Hoje, o que a gente mais vê aí são complicações de excesso de peso, né? E as comorbidades, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? Então, os malefícios é o risco para a saúde mesmo, né? A doença que pode surgir com o passar do tempo. E a gente vê muita doença crônica não transmissível, muito paciente hospitalizado com cardiopatia e outras várias doenças associadas. Exatamente. E está muito relacionado com a alimentação, né? E como ter uma alimentação saudável? O básico de tudo, acho que é aquela regrinha que todo mundo sabe, né? Se alimentar de 3 em 3 horas, esse é o mais importante. Verduras, legumes e frutas, ter um consumo diário. Não esquecer da água, que também é um líquido mais importante que a gente tem aí, né? Evitar a gordura de origem animal, evitar o doce todo dia. Também deixar o doce, deixar o refrigerante para um aniversário, para quando vai reunir a família mesmo, mas evitar o consumo diário. É o básico. É melhor não comer tudo de uma vez para poder comer sempre. Exatamente. Né? É o equilíbrio, na verdade. É o equilíbrio. Bom,
Você falou algumas coisas e eu vou te dizer algumas palavras e vou abrir para você falar um pouquinho sobre essas palavras relacionadas à nutrição. A primeira que você falou aí, água. Então a água é importantíssima, né? Ela corresponde cerca de 60 a 70% do peso corporal total em um adulto magro, e de 45 a 55% do peso corporal em um adulto obeso. A água ela diminui conforme a idade e conforme a gordura corporal também. E ela é importantíssima para todas as funções fisiológicas do organismo, né? Então, como eu já comentei também, a digestão, a absorção e a excreção de tudo que não faz parte ali, de tudo que não é benéfico. O ideal seria, o recomendado seria 30 ml de água por quilo de peso corporal, tá? Isso dá em média cerca de 2 litros de água por dia. Mas para quem quer saber bem certinho a quantidade de água, é só multiplicar o peso pelos 30 ml que vai dar a quantidade bem certinha de consumo. Sal. Grande vilão, na verdade, né, quando a gente consome em excesso. Porque a maior parte do sal ele é composto de sódio, que é um mineral, né? E o sódio em excesso ele acaba aumentando a hipertensão arterial, porque ele aumenta a retenção de líquido, então esse líquido ali fica circulando no organismo, a gente não consegue eliminar, então aumenta a pressão arterial, e o sódio também aumenta o risco de osteoporose, porque ele aumenta a excreção urinária do cálcio, tá? Então assim, hoje em dia a gente acaba consumindo muitos alimentos industrializados também, que acabam favorecendo para esse consumo elevado do sódio. Mas vamos pensar no sal, né? Existem outros sais que são mais saudáveis para o consumo do que o sal refinado. Então, hoje em dia a gente tem o sal marinho, na verdade que ele tem um pouquinho mais de iodo e não só o sódio, né? Porque ele é seco naturalmente do oceano. A gente tem o sal do Himalaia, também que é uma ótima opção de consumo. E ainda tem opções mais baratas, né? Temperos. Exatamente. Então, uma coisa que a gente utiliza bastante é o sal verde, que é uma mistura de ervas, né? Alho, cebola, cheiro verde, alecrim, orégano, enfim, com o sal. Então, com isso a gente consegue aumentar o sabor do alimento e reduzir a quantidade do sódio. Isso faz um benefício danado para a saúde. Legal. São vários assuntos, né? Ok. Você falou do iodo. Sim. Então é a próxima palavra que eu vou perguntar, iodo. Iodo é um mineral também, né? O iodo ele tá ali armazenado na nossa glândula da tireoide, né? Então, logicamente, ele está relacionado com a síntese dos hormônios tireoidianos. A deficiência do iodo causa obócio, né? Que é o aumento da glândula da tireoide. Então, é um mineral super importante também. Hoje em dia a gente já tem o sal iodado, né? Que a indústria acaba preparando aí para não ter só o sódio mesmo no sal. E o iodo ele está presente ali em frutos do mar, leite derivados da vaca, no caso, né? E nos ovos. E ele é super importante também justamente por essa questão da nossa glândula da tireoide, né? Beleza. Açúcar. Outro vilão, na verdade, né, ser consumido em excesso também. Então, assim, o açúcar é um carboidrato simples, que se consumido em quantidades normais, né, ele acaba favorecendo para o fornecimento de energia, tanto na parte muscular quanto no cérebro. Porém, se consumido em excesso, ele vai auxiliar no ganho de peso e as doenças associadas com esse ganho de peso também, principalmente o diabetes. A gente tem opções de açúcares também que são muito mais saudáveis para o consumo e deixar de lado um pouquinho o açúcar refinado. Então a gente tem açúcar orgânico, açúcar demerara e açúcar mascavo. Pensando em caloria, não dá muita diferença, tá? Mas a gente tem que pensar nos outros benefícios que esse açúcar vai ter. Então o açúcar orgânico, a cana ela é produzida sem o agrotóxico, então também é uma opção melhor, né? O açúcar mascavo, ele é feito de maneira artesanal, então ele não passa por processo químico e ele mantém os nutrientes da cana. E o demerara, ele é meio a meio, ele passa por um pouquinho de processo, né, mas ele ainda mantém os nutrientes. A vantagem é que o demerara não altera nem a cor nem o sabor do alimento, então acaba sendo uma opção,
né? E a gente tem que lembrar também que o açúcar ele está presente nos alimentos industrializados, então às vezes a gente acha que retirar o açucareiro da mesa a gente está deixando de consumir, mas na verdade não, né? A gente consome muito mais porque a gente quer e a gente esquece que o organismo às vezes não precisa tanto desse consumo de açúcar, é mais por hábito mesmo, às vezes é meio né? vicioso, né? Total vicioso. Vitaminas. Vitaminas, então, as vitaminas elas precisam ter algumas particularidades assim para ser considerada vitamina. Então elas não têm carboidrato, nem proteína, não têm lipídio também, elas estão presentes nos alimentos em quantidades mínimas, mas elas são essenciais também para todos os processos do organismo, tá? Então a gente tem as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis, tá? As lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. E hidrossolúveis, vitamina C e as do complexo B. Também é super importante para uma alimentação balanceada, porque as vitaminas têm os antioxidantes que combatem os radicais livres, né? Os radicais livres, eles danificam a célula e acabam acelerando o processo de envelhecimento. Então, também não pode faltar na alimentação. O suporte nutricional como um todo, do meu ponto de vista de controlador de infecção, é importante para dar imunidade. Sistema imunológico, com certeza. Vou mudar de novo. Lipídios. As gorduras, né? Então, enquanto a gente tem o carboidrato e a proteína, que para cada grama desse alimento eles fornecem 4 quilocalorias, o lipídio, cada grama de lipídio já fornece 9, então ele é um pouquinho mais calórico. Mas a gente precisa saber escolher, né? Então, dentre todos os lipídios, a gente tem os ácidos graxos, que são divididos entre insaturados e saturados. Os insaturados, a gente ainda tem uma divisãozinha entre monoinsaturados e poliinsaturados, que são as melhores opções, né, para que a gente possa consumir, que são ômega 3, ômega 6, né, que estão presentes ali no peixe, em óleo de peixes, no óleo de girassol, que são melhores opções, porque tem a gordura boa, né, que a gente chama. E já, por contrapartida, a gente tem os ácidos graxos saturados, que é a gordura sólida a temperatura ambiente mesmo, que é a banha de porco, tá no bacon, tá na manteiga, tá na pele do frango, né? Que essa gordura a gente deve evitar porque aumenta o nível de colesterol. A gente também tem os ácidos graxos trans, né? Que ele passa por um processo de hidrogenação industrial de um óleo vegetal, ele passa a ser uma gordura sólida também, né? Em temperatura ambiente. E o ácido graxo trans ele é usado para dar sabor ao alimento, para melhorar a textura e para aumentar o prazo também, o tempo de prateleira no supermercado. Então esse daí já não é muito benéfico também, porque ele também aumenta o colesterol, né, na corrente sanguínea. Os triglicerídeos também é um outro tipo de gordura, né, a gente tem o triglicerídeo que a gente consome através da alimentação, mas o nosso fígado também produz esse triglicerídeo quando a gente está em um jejum prolongado. Então, para gerar energia, o organismo ele produz o triglicerídeo. Essa gordurinha que a gente tem no quadril, no abdômen, é só excesso do triglicerídeo. E engana-se quem pensa que é só a gordura, porque na verdade o triglicerídeo, quando a gente consome carboidrato, muito arroz, muita bolacha, muito macarrão, lá o nosso fígado ele converte esse carboidrato em gordura, armazena no tecido adiposo para ser deixado de lado como reserva energética mesmo, né? Então também tem que cuidar com o excesso desses alimentos, não só a gordura, mas do carboidrato, para evitar que seja convertido em triglicerídeo. Mas a melhor opção mesmo é o ácido graxo insaturado, que são as gorduras boas, que são gorduras que a gente deve consumir e ter na alimentação. Porque são necessárias. Né? Exatamente, até para as vitaminas lipossolúveis. Proteínas. Então a proteína, como eu já comentei com você também, né? Cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias. E elas são uma junção de aminoácidos. Elas são essenciais para o organismo também, porque é a proteína que vai cuidar da reparação e construção dos tecidos. Então, quando a gente tem uma lesão, assim, desde um simples corte, é a proteína que vai ajudar na cicatrização, né? Até na atividade física, então, quando a gente faz musculação,
que acaba ferindo esse músculo, é a proteína que vai ajudar na recuperação. A proteína, ela também ajuda no sistema imunológico e na produção de alguns hormônios também, essencial. Proteína que é essencial no tratamento de feridas, né? Com certeza, também para poder cicatrizar. Vou te fazer algumas provocaçõezinhas. Eu te falo um alimento ou uma substância. Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse alimento desse ponto de vista da provocação. Uhum. O ovo é prejudicial à saúde? É bom? É ruim? Ele já foi considerado um vilão, né? Mas hoje em dia o pessoal está mais adepto à alimentação ao ovo. Por quê? A clara do ovo, ela é composta por proteína. Então, a proteína em específico que tem na clara do ovo, ela evita com que a gente perca massa magra. Então, está muito adepta na alimentação dos atletas, né? O ovo, por ser uma proteína também, por ter uma boa parte ali de conteúdo proteico, ele acaba ajudando também na saciedade, na sensação de saciedade, que é o que a proteína também faz. Então, o indivíduo ele se alimenta e fica por mais tempo com aquela sensação de que o estômago está cheio. É lógico que tudo que é em excesso faz mal, né? E o ovo também. Mas é melhor assim, a gente ver bem certinho como que a gente está preparando o ovo. Maneiras mais saudáveis de preparar. Então, um ovo pochê, um ovo cozido, um omelete, um ovo mexido, né? São opções que a gente não adiciona tanta gordura na preparação. Enche de sal? Não, aí não. Esse daí não. Café e sono? O café é um estimulante, né? Então, para quem precisa ali dar uma forcinha, o café ele é um ótimo alimento. Porém, ele também pode ser prejudicial para quem tem hipertensão arterial e para quem sofre de insônia, né? Mas o café ele é ótimo para melhorar a tensão, para melhorar o ânimo, assim até o humor mesmo, né? Mas como eu falei do ovo, tudo que é em excesso faz mal. Então, o ideal é de 2 a 4 xícaras de café por dia. Xícara de café não é aquele tamborzinho, não. É aquelas xícaras bem pequenas de café mesmo, que é diferente. E hoje também, como do sal e como do açúcar, a gente já tem alimentos novos no mercado, existe o café descafeinado. Então, para quem gosta do café, mas não pode consumir em excesso, tem essa opção também. E também nem com 2, 3 dedos de açúcar. Exatamente. E preferir o demerara ou orgânico, né? Tem isso também. Chocolate. Ai, chocolate. Existem opções de chocolate também, né? Então, se a gente tem o chocolate 70% cacau, é uma boa opção, né? Mas cai naquilo que eu falei, deixar para o final de semana. Então, a gente vê pela cor. Quanto mais escuro é o chocolate, mais cacau tem no chocolate, né? Então, essas são opções muito melhores do que o cacau ao leite, do que o chocolate ao leite ou do que o chocolate branco, por exemplo, né? Mas, mesmo sendo 70%, né, que a gente já sabe que o cacau também tem um benefício, é melhor deixar para o final de semana. É verdade que ajuda a mulher na TPM? Ajuda, né? Que mulher não gosta de um doce? Mas ajuda pela ansiedade? É pelo próprio açúcar também, né? O açúcar ajuda muito. Sai do chocolate e vamos falar de tomate. Ótimo alimento também, né? Então o tomate é um fruto que ele é rico em licopeno. O licopeno é um carotenoide e o carotenoide é responsável por conferir a cor aos alimentos, tá? Então, o licopeno, além de ser um carotenoide, ele é um antioxidante também. Então, combate os radicais livres, como eu já falei, o radical livre, ele age na célula, fazendo com que essa célula envelheça mais rapidamente, né? E o licopeno, ele é um excelente antioxidante, né? Então, o tomate, ele tem que estar incluso na dieta, não só o tomate, mas qualquer alimento da cor avermelhada. O licopeno está presente também no morango, mamão, goiaba, porém em menor quantidade. E como eu falei do chocolate, que é para a gente verificar conforme a cor, o tomate também. Quanto mais vermelho, maior a quantidade de licopeno tem no tomate.
tem estudos que falam do benefício do tomate na prevenção do câncer de próstata. Sim, né? Exatamente. Ele é anticancerígeno também. Então, esse tem não que tem estar na quantidade, dieta. dá para comer a mais. O tomate, ele é uma hortaliça que tem um consumo livre. Beleza. Não tem recomendação. Falar de um assunto delicado, muito comum na sociedade, aqueles suplementos. Pois é. Então, assim, a gente tem vários tipos de suplementos, tá? O suplemento, na verdade, ele não é para substituir nenhum alimento. Ele é para complementar, tá? Hoje em dia, né, com essa vida corrida que a gente tem, e estresse, e a gente tem pouco tempo para se alimentar às vezes, né, o suplemento ele acaba auxiliando bastante. Então a gente tem suplementos hipercalóricos, tá? Suplementos termogênicos que aceleram o metabolismo, aceleram a queima de gordura, polivitamínicos, suplementos de proteína, que ele é bastante utilizado na prática da atividade física. Então tem vários tipos de suplementos, aminoácidos, tá? E não é só, às vezes a gente pensa que é só na atividade física que é usado o suplemento e na verdade não. Na prática clínica, no hospital, a gente acaba utilizando bastante, tá? Até para o tratamento e prevenção de algumas comorbidades. Então, mas é sempre bom lembrar para evitar que o pessoal acabe se autossuplementando, né? É sempre bom ter a orientação de um profissional médico, nutrólogo ou de um nutricionista, porque também tem contraindicações, né? Sim. Se a gente pegar essa questão do culto ao corpo perfeito, onde esse suplemento deixa de ser para fins de prevenção e tratamento, passa a ser para fins associado a um anabolizante. Exatamente. Aí é problema. Aí, né? É um super problema. Eu acho que essa questão da sociedade implica nos transtornos psicológicos e vem associado a esses transtornos complicações relacionadas ao suporte nutricional também, né? Anemia, com certeza. Bulimia, anorexia. É muito comum, né? É muito comum. Mais comum do que a gente pensa, na verdade, né? A Rose Matos, uma telespectadora nossa, há umas 2-3 semanas atrás, nos mandou um questionamento lá no nosso Facebook, na página do programa Saúde em Foco. Ela queria saber sobre constipação. Eu queria que você me falasse do ponto de vista nutricional sobre constipação. Então, a constipação é a famosa prisão de ventre, né? A gente precisa fazer duas coisas para que o intestino funcione bem. Então, a adição de fibras na dieta. Onde que a gente encontra a fibra? Nas frutas, verduras, legumes, hortaliças em geral, né? E grãos integrais. E, além dessa fibra, a gente precisa da água. Então, se a gente consumir só a fibra, o intestino ele vai prender mais ainda, né? Então, a gente precisa da água, porque a junção desses dois alimentos vai fazer com que o trânsito intestinal funcione bem. Outra coisa que é importante também é estabelecer horário para ir no banheiro, tá? E respeitar o intestino. Então, às vezes, dá aquela vontade, né, de fazer cocô, de evacuar, e é importante que a gente vá no banheiro e evacue, independente do lugar. Porque, às vezes, o organismo ele precisa, né, liberar toda essa toxina mesmo que tá, e a gente acaba aprendendo ainda mais. Então, o intestino ele acaba entendendo que isso que ele está fazendo é uma coisa errada, então ele vai prender ainda mais, tá? Então, estabelecer horário para evacuar, aumentar o consumo de fibras e aumentar o consumo de água também e atividade física, tá? Atividade física é importantíssima para o intestino porque a gente acaba às vezes trabalhando, né, ficando o dia inteiro ali na frente do computador, fica com o abdômen ali reto, parado. A atividade física não, faz com que o intestino também se movimente, então acaba ajudando bastante também. Com certeza respondeu a nossa amiga Rose, telespectadora. Eu vou rodar um vídeo de um telespectador nosso, acadêmico de nutrição, e ele tem um questionamento para te fazer. Ok. O Lugero Sangaletti. Olá e boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Meu nome é Lugero Sangaletti, eu sou estudante do curso de nutrição. Eu tenho uma dúvida, e acho que é uma dúvida aí também da maioria dos estudantes universitários,
que é qual é a melhor dica aí para nós que estamos se formando agora para tentar se inserir no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo e é uma área nutrição que está em crescimento. Obrigado aí a todos que estão assistindo, um abraço. Então, como a gente faz para entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter o diferencial. A gente tem que se aperfeiçoar mesmo, porque não adianta sair da faculdade e achar que sabe tudo, achar que vai dar conta do recado, porque na verdade não. Então, assim, procura um curso, se não tem, né, na tua cidade. Eu sei que às vezes é difícil encontrar alguns cursos que são legais, mas tem curso online ou uma pós-graduação também. Às vezes vale a pena investir um pouquinho mais e ter essa pós-graduação, ter essa especialização. E hoje em dia também tem tanto livro que a gente pode estar comprando, tem livro em PDF também, e não deixar de se atualizar. Isso é muito importante. Eu acho que é o mais importante para todas as áreas. Para todas as áreas, exatamente. Ana, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria te pedir uma dica. Vai ser um resumo de tudo que a gente já falou, porque falamos de várias coisas, mas uma dica a todos os nossos telespectadores, a dica da nutricionista. Como eu já falei, né, a alimentação ela é a prevenção de toda doença, não adianta, não é só estética. Então a gente precisa cuidar da alimentação e a gente precisa ter uma atividade física também. Porque a alimentação com atividade física é o casamento perfeito, né? Se alimentar de 3 em 3 horas, tomar bastante água, fruta, verdura, evitar a gordura, evitar o excesso de doce, excesso de açúcar, tudo isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida. Então não adianta a gente querer achar que daqui 10, 20 anos a gente vai começar a cuidar, porque na verdade não, a gente tem que começar hoje. É isso aí. Eu conversei com a Ana Paula, nutricionista. Ana, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada e por eu. podermos falar sobre todos esses assuntos aí no programa de hoje. Obrigada eu.